Uma das situações mais destrutivas para um relacionamento é o ciúmes. O ciúmes, quando não compreendido, quando não controlado, pode levar uma relação a uma dinâmica abusiva, pode também levar a um término abrupto ou até mesmo causar um sofrimento intenso numa pessoa que a cada novo relacionamento segue reproduzindo aquele mesmo padrão. Para ajudar pessoas, que chegam ao consultório com essa demanda, existem alguns passos e algumas questões que a gente precisa estar atenta, e é isso que eu vou te explicar hoje nesse vídeo. Segundo os estudiosos da terapia cognitivo-comportamental, o ciúmes é uma emoção passional que engloba diversas outras emoções, como raiva, desesperança, medo, ansiedade, enfim, essas outras emoções elas acabam sendo muito intensas frente a um risco de perda de um relacionamento ou uma sensação de falta de controle numa relação que faz então com que a pessoa sinta esse ciúmes elevado. O ciúmes ele ocorre quando a gente percebe uma relação como especial, como algo importante na nossa vida e a gente tem medo de perder esse relacionamento ou até mesmo a gente tem a vontade de saber de tudo que está acontecendo, de querer controlar muitas vezes o outro, mas para ter certeza de que existe uma reciprocidade na relação, ter a certeza de que existe essa relação especial para o outro também. Geralmente o ciúmes ele não vai acontecer num vácuo e ele acontece numa relação que envolve uma outra pessoa ou uma situação em que envolve outras pessoas. Então o ciúmes geralmente acontece quando eu enxergo uma ameaça frente a uma terceira pessoa àquele relacionamento que eu estou vivendo. Isso faz com que eu tenha vontade de controlar o outro, isso faz com que eu tenha vontade de saber tudo sobre o outro, aquela outra pessoa com quem se relaciona, faz com que a minha emoção acabe se misturando e saia um pouco do controle. Em geral, o ciúmes, por ser uma emoção muito passional, acaba acontecendo sem justificativas, mas a gente sempre precisa estar atenta também para entender se o ciúmes está acontecendo, está emergindo de certa forma na pessoa a partir de situações que estão acontecendo na sua relação. Então é importante avaliar se o ciúmes está acontecendo dentro de um contexto específico, dentro de uma situação específica, se é algo que a pessoa já vivia antes, se já sentia antes, se é recorrente nas suas relações, se acontece só naquele relacionamento que a pessoa está vivendo, ou se acontece em outros relacionamentos que ela vive também, relacionamentos de amizade, familiares, etc. E se for um ciúmes justificável, aí é o momento da gente ajudar aquela pessoa a compreender esses ciúmes, compreender quais são as evidências que fazem com que ela compreenda, e que a gente avalie junto também em sessão como algo justificável, para ela entender quais são os aspectos daquele relacionamento em que o ciúme está emergindo que precisam ser dialogados, que precisam ser acordados, que precisam ser negociados. Então, o ciúmes, em geral, ele vem de situações não justificáveis, mas quando surge em momentos justificáveis, é um sinal, é um ponto para a gente avaliar o que precisa ser negociado naquele relacionamento, o que precisa ser colocado, o que precisa ser dito, o que precisa ser exposto de uma forma assertiva naquela relação. Ainda por ser uma emoção muito passional, as pessoas têm a sensação que é muito difícil recuar e mudar frente aos ciúmes. Mas os ciúmes, assim como qualquer outra emoção, envolve a emoção, os seus pensamentos e o comportamento. Então, a pessoa que sente um ciúmes terá ali os pensamentos que estão ligados a esses ciúmes. Através dos pensamentos, a gente também pode checar as evidências e verificar até que ponto aquelas evidências estão sendo justificáveis ou não, enfim, como eu comentei antes. Mas a gente vai avaliar com essas pessoas, então, a emoção, os pensamentos que estão em torno dessa emoção de ciúmes, que estão também aflorando os ciúmes. A gente sabe que quando a gente se entrega aos nossos pensamentos, aqueles pensamentos tendem a aumentar a nossa emoção que está ali querendo se desregular. Então a gente pode ajudar as pessoas nesse reconhecimento dos pensamentos também para conseguir regular os ciúmes, mas a principal questão aqui é o comportamento quando a gente trata dos ciúmes. E por que aqui a questão é o comportamento, o que a pessoa faz a partir dos ciúmes, e não necessariamente a emoção em si e os pensamentos? A emoção dos ciúmes tem uma origem aí cerebral, neuropsicológica, que os estudiosos explicam.
Tem também, se a gente for pensar, uma questão social. Por muito tempo, a visão que a gente traz sobre o amor, a visão dos relacionamentos, faz com que as pessoas enxerguem os ciúmes como algo natural num relacionamento, como algo importante numa relação. Enfim, eu não vou aqui justificar por que o ciúmes existe. Mas a questão é, ele existe nos relacionamentos, então sentir essa emoção, ter a emoção não é necessariamente o problema. Ter os pensamentos associados a essa emoção não será necessariamente o problema, porque afinal de contas, pensamentos e emoções caminham muito juntos, né? A grande questão é o comportamento, é como a pessoa vai agir a partir dos ciúmes. Aqui a gente tem que estar muito atenta com os nossos clientes, porque infelizmente socialmente existe uma normalização de comportamentos extremamente agressivos e abusivos quando a pessoa, né, traz essas características dos ciúmes. Então, um grande ponto nos ciúmes a ser trabalhado são os comportamentos. Óbvio que uma pessoa em sofrimento intenso por causa de ciúmes, a gente também vai trabalhar os pensamentos e uma forma de regular melhor a emoção, mas o primeiro ponto ali, né, o mais prejudicial em geral nas relações das pessoas são os comportamentos que elas têm a partir dos ciúmes que elas sentem. E aí tem 5 passos que podem nos ajudar a auxiliar os clientes que chegam com questões de ciúmes no consultório. O primeiro ponto é justamente auxiliar as pessoas a entenderem a diferença entre emoção, pensamento e comportamento e auxiliar que elas consigam recuar nos seus comportamentos quando o ciúmes estiver exacerbado, né? Consigam recuar no seu comportamento, consigam avaliar os seus pensamentos para conseguir controlar a emoção, né? Para conseguir regular aquela emoção, que a tendência é ser desregulada quando a gente alimenta o pensamento e libera os nossos comportamentos. Então, o primeiro passo é conseguir ajudar a pessoa a entender a diferença entre esses 3 aspectos. Além disso, auxiliar os nossos clientes a diferenciarem a emoção, o pensamento e o comportamento também vai ajudar a pessoa a olhar para si e reconhecer dentro de si que o ciúmes não é uma característica de personalidade, não é algo que ela não consegue enxergar e modificar, né, para que ela possa ter uma vida mais saudável. O segundo passo é explorar a origem dos pensamentos, que é justamente ajudar a pessoa a entender de onde vêm essas crenças. É uma visão que ela tem sobre o amor? É um medo de abandono? É por causa de uma vivência que ela já teve naquele relacionamento ou em outros relacionamentos? Então, no momento que a gente consegue separar emoção, pensamento e comportamento, a gente também consegue ajudar as pessoas a irem para o segundo passo, que é explorar a origem dos pensamentos que alimentam os ciúmes. O terceiro passo é explorar a dinâmica do relacionamento. Afinal de contas, numa relação, os ciúmes, por mais que a pessoa tenha um ciúmes muito característico dela, que ela seja uma pessoa muito passional e que tem muita dificuldade de lidar com ciúmes, terão situações na relação, existirá uma dinâmica ali naquele relacionamento que pode promover mais ciúmes ou auxiliar a pessoa a lidar melhor com os ciúmes. É uma velha máxima que eu ensino para minhas alunas sempre, que é o que eu faço para ativar o melhor ou o pior do outro. Então, sempre numa dinâmica de relacionamento em que existem situações de ciúmes e N outras situações, mas aqui a gente está falando de ciúmes especificamente, vai existir algo que o outro faz que me ajuda a lidar melhor com a minha emoção e vai existir algo que o outro faz que piora, né, que prejudica a minha maneira de lidar com essa emoção. Então, só para dar um exemplo para vocês, uma vez eu atendi uma pessoa no individual, há bastante tempo atrás, né, era uma jovem, tinha diversas situações de ciúmes, eles moravam em cidades separadas, quando se viam, se encontravam, ela tinha muitos ciúmes das amizades, das pessoas que faziam parte da vida daquela pessoa. Ela entendia que não tinha justificativa, né, entendia que confiava nele, entendia que não tinha traição na relação, enfim. Então, realmente era um ciúmes injustificado e era algo que ela acabava sentindo. Quando a gente começou a trabalhar os ciúmes, ela conseguiu controlar melhor, né, os comportamentos dela devido aos pensamentos, conseguiu compreender os pensamentos, conseguiu compreender de onde vinha, enfim. Quando ela começou a mudar, teve uma situação muito emblemática que ela me contou, que ela chegou dizendo que aconteceu uma situação, né, e o namorado dela olhou pra ela e disse assim, tu não vai ter ciúmes? Tu não vai ter um ataque? Tu não vai fazer nada? E ela disse, como assim? Tu quer que eu tenha alguma coisa? Poxa, eu tô justamente fazendo terapia para lidar com isso, para não fazer nada. Então, como assim tu quer que eu faça algo? E aí, essa situação, ela é emblemática no sentido de nos mostrar que sim, existe uma dinâmica no relacionamento
que muitas vezes acaba acontecendo por algo se tornar normal dentro da relação, que era o caso deles, depois que eles conversaram ficou super tranquilo, mas que naquele momento ele estranhou, porque o normal na relação deles era que ela agisse de uma determinada forma, que ela não agiu naquele momento, e ele foi cobrar, entre aspas, por que ela não estava agindo daquela maneira. Então é importante que a gente ajude a pessoa que vive os ciúmes, ou o casal que a gente está atendendo nesse caso, né, a entender melhor essa dinâmica que pode provocar ou ajudar a controlar os ciúmes. Um quarto passo para a gente auxiliar a pessoa nesse processo, né, de conseguir lidar melhor com seus ciúmes é inserir os ciúmes no contexto. Muitas vezes as pessoas trazem um comportamento de ciúmes, né, emoção muito aflorada, por causa de vivências do passado, por situações que aconteceram no passado, porque já viveu uma traição, ou porque já foi abandonado, por questões, enfim, que não fazem mais parte do presente. E aí esse quarto passo é ajudar a pessoa a compreender que esse ciúmes ele está, de certa forma, deslocado, ele não fala mais do que ela de fato está vivendo, e sim do que ela vivia no passado, ou até mesmo de uma crença disfuncional, de algo que ela aprendeu, né, do que significa o amor, por exemplo, mas um amor bastante destrutivo. Enfim, esse quarto passo é conseguir colocar os ciúmes no seu contexto e ajudar a pessoa a ressignificar, então, no contexto que ela vive hoje. E por fim, o quinto e último passo para ajudar as pessoas a lidarem com ciúmes é justamente auxiliar na mudança, auxiliar nesse processo de mudança. Depois que a pessoa já conseguiu entender os seus ciúmes, conseguiu entender a diferença entre emoção, pensamento e comportamento, já conseguiu entender qual é a origem dos ciúmes, já conseguiu entender, né, qual é a dinâmica do seu relacionamento, já está ali também conseguindo inserir no contexto, depois que ela tem essa compreensão global dos seus ciúmes, digamos assim, porque para cada pessoa, né, essas questões serão diferentes, aí sim a gente vai ajudar essa pessoa, né, com técnicas para uma mudança. O que ela pode fazer de diferente a partir, né, de toda essa compreensão que ela consegue ter dos seus ciúmes. Estes foram os passos, então, Psi, para que tu possa atender as demandas envolvendo os ciúmes no teu consultório de uma forma segura e sem muita frescura, né, e ajudando a pessoa a se conhecer e a melhorar na sua vida, a ter uma vida e relacionamentos mais saudáveis. E sabe, um dos motivos que mais geram ciúmes nas pessoas são experiências passadas envolvendo infidelidade e dificuldades com infidelidade, seja na relação atual ou em relacionamentos anteriores. Mas esse é um assunto para um próximo vídeo, né? Segue aqui comigo assistindo os nossos vídeos por aqui, que vem aí mais um vídeo para ti sobre o tema da infidelidade.